obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Sobre gambás. Ore em outras línguas. Gere no seu espírito. Irimaço contra o chuvegandres. Grimana sobre cambras. Serinimacho de reis. Grimanamas serecantros. Riganamas serecantri manamas sobros. Rigandre malamasso de rei. Ei, Chiricandros. Rigambraço de candroço de gambrejas. Rigandoço de gambroço de ris. Ribamaço de ris. Rigamaço de cantriba lamaço de ris. Rimaço de rei. Riso broxo de. Rimaço de cantroço de rei. Ei, Chobros. Grimanaço de cantroço de res. Rimanamaço de res. Ricantroço de. Ei! Milagres! Milagres! Socorroço de res. Grimamaço de cantrepa no sobre res. Grimana sobre res. Milagres, ricantromo de cantrema na sodres, ricantromo sodres, ricantrono sodres. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, eu ordeno que tu saia dessa igreja. Em nome de Jesus, grimana sobre cambres, ricantromo sobre cantres, ricantromo roxo sobre res, ricantromo sobre res. Eu ordeno devorador dos altas finanças, em nome de Jesus da igreja. Gripa na sobre cambrecere, recigandros, ricantromo sobre cantres, ricantromo sobre res. Espírito mentiroso de sonolência, em nome de Jesus, eu ordeno saia. Eles vão ouvir a palavra, eles vão ouvir a palavra e vão receber. Ricandre panama sobre res, ricandro sobre chocrando sobre res. Nós temos o Espírito Santo que é maior do que o que está no mundo, do que as mentiras de Satanás. Que eu ordeno agora, Espírito do inferno, eu te ordeno, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos muito mais do que vencedores. Porque a palavra diz isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, chocondroço de rei. Ricantromoço de cantreba lamaço de rei. Ricantreba lamaço de reis. Milagres. Grandes coisas vai acontecer no acampamento dos jovens. Eles vão crescer, eles vão avançar. Jovens fortes. Ei, eles são gerados no Espírito, em nome de Jesus. E eu falo, Satanás, tira as mãos sujas das vidas dessa igreja. E eu declaro vida nesse lugar. Vidas vindo, jovens entrando para aquela porta. E eu declaro, em nome de Jesus. Ei, recandroso de candros, grimalamaço de candre. Ricandroso de candre marras, rinochodre. Nós somos mais do que vencedores. Aleluias. Nós somos fortes. Nós não somos daqueles que recuam. Nós somos daqueles que avançam. Nós somos aqueles que avançam. Em nome de Jesus. E eu
falo para ti, Satanás, em nome de Jesus, tu não vai falar na mente de pessoas aqui mais. Em nome de Jesus, acabou a tua festa, acabou as tuas mentiras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, ei, rosso de cambre mamache, alabaço de cantromo soles, gronosso de camprocholes. Ei, xiricantromo soles, gronosso de cantre balasse de rosso de cantre balasse de ti marrasse cantro soles. Ribalas, ribalamasso de cantromo soles, ribalabasso de cantromo soles, ribalabasso de cantromo soles cantre, xiri cantromo lobosso de cantre hahaceles, grimanasso de cantromo soles, alabaço de cantrou chules, ei, chu de cantrou doces, recantrou doce de cantrou chules. Declare, ore em outras línguas, alabaço de cantrou moçules, recantrou moçu de cantre balahas. Ricandromo lobosso de cantres, sobre cantre balahassudes, chu de cantrobosso de cantre balahassudes, iribalassudes, se cantre balamassudes, shri cantre balamahassudes. Malabamassudes, refrigério, refrigério, xerecantrobossudes, gribalassudecantrobossudes, gribalassudes. Toma, Espírito Santo, toma esse culto nessa noite, doce Espírito, toma esse culto, doce Espírito. Fala o nosso coração através da tua palavra. Sabemos que a tua palavra é a verdade. tuas mãos.
Shure cantrei, barraci de cantrei, rosso de cantreas, grimaço des, grimaço des. Ele está restaurando as tuas novas, as cordas vocais. Você sabe, algo novo chegando aqui nessa região dele. Estavam vermelhas. E agora voltando à cor normal. Quando eu estava orando, olhando por lá em línguas, o Espírito Santo falando no meu coração sobre a garganta dele, porque o Senhor chamou ele para louvar. Graças a Deus por novos levitas se levantando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas esse espírito de enfermidade não vai tomar conta mais da vida dele a partir de hoje. Esse espírito de enfermidade tem querendo, arrodeando ele, querendo tocar na saúde dele. Mas aí o Senhor tem um chamado dele louvar o Senhor. Dele louvar o Senhor em espírito e em verdade. E em nome de Jesus, o chamado que o Senhor chamou ele para louvar, tomar de conta de uma equipe, ele precisa das vozes dele, ele precisa que estejam curados, sarados. E esse espírito de enfermidade sempre rodeando ele, tocando, mentindo, enganando. Em nome de Jesus eu ordeno, todo estrondo sai, toca, Pai, nas gargantas dele, em nome de Jesus. E eu ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Shiricambarra, Kiribasu de Cantros, Shuricantros, Shuricantros, Chobras. Oh, os procuradores do estômago, vai, procura. Kiribasu de Cantros, oh, esse domingo, quando ele estiver louvando, você vai ouvir a voz dele mais forte, a voz dele com mais intensidade. Não é nada que vai parar, não vai parar, não vai parar. A equipe de louvor vai crescer, vai avançar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, graças nós te damos, Espírito Santo, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom, Ele é bom. Aleluias. Amém, irmãos? Você pode se sentar. Obrigado, equipe de louvor. Você sabe que eles facilitam, melhoram. Amém? Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, irmão, que o meu óculos, ele resolveu sair a perna, né? Na verdade não quebrou não, saiu a perna. Tipo assim, eu fui colocar e a perna foi, sabe quando vai para lá? Eu falei, digo, não, irmão, eu creio. E milagres acontecendo. E a gente não pode ficar também só dependente, não, achando que a gente não enxerga sim, nós temos. O povo já declararam, né, que disseram que depois dos 40 já dá problema de vista. Irmão, nós temos que tirar isso da nossa boca. Melhorar, né? Meu pai, com 90 e poucos anos, ele ficava, eu e ele sentado, e ele achava que ele gostava de se amostrar para mim. Dizia assim, você está vendo aquela placa lá daquele carro? Eu estou enxergando ela daqui. E eu não via nada. Qual a metade da idade dele? Amém? Irmão, nós vamos falar um tema hoje sobre oração em outras línguas. Mas eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 4, versículo 17, para a gente... que muitas vezes nós confundimos algumas coisas. 4,17 fala assim, como está escrito, eu constituí pai
de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Presta bem atenção. Isso aqui é uma oração. Está falando de uma oração, de chamar. A pergunta é: nós podemos chamar em outras línguas? Responda, sim ou não. Chamar, carro venha, em outras línguas? Não. Não. Por isso que nós temos que declarar a palavra, por isso que está escrito ali, crie, por isso é que falei. Então você fala com entendimento. Entendimento. Também nós cremos com o coração, por isso o quê? Falamos. Isso é oração com entendimento. Podemos estar em casa gerando algo que você precisa. Pode ser uma casa, um carro, pode ser móveis novos. Você começa a chamar a existência. Carros novos, carro novo, venha. Aí você especifica como você quer, mas você precisa crer com o coração. É necessário falar com a boca. Oração com entendimento. E a oração em outras línguas? Você gera no Espírito. Está falando de qual espírito? Espírito nosso, espírito humano mesmo. Eu gero a oração em outras línguas. Por que que muitas vezes os crentes estou falando de nós, porque esse entendimento de oração em outras línguas, eu conheço muitas pessoas que são de outras dominações, não têm o conhecimento que nós temos. Então nós temos uma ferramenta poderosa nas nossas mãos para edificar o nosso espírito e crescer mais ainda. Crescimento. Quanto mais você ora em outras línguas, quanto mais você gera, você está construindo. Porque a única oração que ela é do seu espírito, diretamente com Deus. Tem algumas pessoas que já ouvi algumas pessoas falando que essa oração que nós oramos é a oração dos anjos. Não temos base bíblica para isso, irmão. Então, descarta. Não tem. É a oração dos anjos. Não é. Está falando da oração diretamente com o Pai. Deus, é o teu espírito com o Pai. Por que as pessoas estão parando de orar? Porque muitas vezes está lá, e eu não estou entendendo. Aí vem aquela mentira da sua alma, que eu acredito que não é nem o diabo. Pode ser ele também, ele pega um barco andando, mas como você tem crescimento, você entende. Aí a sua mente fala assim: ei, você não está entendendo nada. Aí termina roubando aquilo de você. Aí terminamos não tirando tempo de orar em outras línguas. Mas eu vou dizer algo aqui para vocês. Se você está lavando louça, uma posição, ou está dirigindo, vamos falar dirigindo, deixa a louça de lado. Você está dirigindo ali, carro venha, casa vem. Você sabia que é perigoso você bater o seu carro orando no entendimento? Mas a oração em outras línguas, o seu espírito, você dirige, dá com toda a atenção, a sua mente está focada no trânsito, mas o seu espírito está gerando. E isso você consegue. Que isso é oração em outras línguas. Por isso que nós não devemos deixar de ter a prática de oração em outras línguas. É a única que você consegue estar trabalhando, fazendo algo e gerando. E gerando todo tempo. E quando às vezes o crente ele apaga, irmão, por exemplo, essa luz, ela só chega a nós, o que acontece por detrás dessa luz? O que tem lá? Um gerador. E se aquele gerador parar? A luz apaga. E por isso que muitas vezes apagamos isso dentro de nós, a oração em outras línguas. Porque não praticamos.
Eu já tive muita dificuldade, assim que cheguei no Verbo da Vida, com esse entendimento de estar fazendo algo e orar em outras línguas. Eu não conseguia fazer isso. Mas eu fui forçando, hoje eu faço qualquer coisa orando em outras línguas. E eu vou dizer algo aqui para vocês. A prática, você está ali trabalhando, você está orando em outras línguas. As pessoas lá fora não têm esse conhecimento, eles vão perguntar se você está com problemas, eles vão perguntar que você está doido, está falando sozinho. Deixa pensar, irmão. Não se intimida, não. Não, você não ficar se intimidando, porque o irmão está pensando, você está lá, e começa gerando no espírito. É muita loucura, irmão. É só os crentes cheios da palavra do Espírito, com conhecimento, que chega a esse nível. Orar em outras línguas. Oração no Espírito. É o teu Espírito diretamente com o Pai. Aí você diz assim, não estou entendendo nada, irmão. Eu digo para você, continua orando. Amém. Sem entender ou não entendendo, continua. Amém. Não fique procurando, não. Se o Espírito Santo quiser te dar interpretação, Ele dá. Como já me deu, às vezes eu estou orando e Ele me deu a interpretação naquele momento. Mas muitas vezes, 90%, 99% às vezes não dá. E você fica naquela. E você sabia que nós podemos praticar mais e crescer mais ainda na oração em outras línguas. E Deus te dá mais novas línguas ainda para estar diretamente com Ele. Você vai conseguir o quê? Revelação da palavra. Ser mais sensível à voz do Espírito. Você não engole qualquer palavra que alguém fala para você. Você começa a separar, se tem um pregador, ou seja, uma pessoa que está ministrando, seja onde for, você tem prática de oração em línguas, sua mente ela começa a separar. Rapaz, isso aí está fora. Você vai colocando nas prateleiras, isso aqui não dá, isso aí não dá. Você começa a separar. Como você tem a prática de oração em outras línguas, você tem mais revelação da palavra. E quando mais você gera, mais Deus te usa. Mais ainda. Essa semana eu tive uma experiência, e já tive várias vezes. Foi terça-feira, eu resolvi não trabalhar na terça-feira. E eu amo trabalhar, irmão. Se tem essa empresa, isso eu estou à disposição. A empresa liga para mim e diz assim, e aí, qual o dia que você tem? Rapaz, o que você quiser, de noite, de dia, eu estou pronto a qualquer momento. Só me mandar a mensagem, eu vou. Só que eu resolvi ficar de folga na terça-feira. Eu fiquei em casa terça-feira, eu estava lá em casa, fazendo algumas coisas lá em casa, e na hora veio algo no meu espírito de estar gerando. Eu parei aquilo ali e orei por 1 hora. Em outras línguas. Eu sabia o que era? Não. Eu estava entendendo? Não. E continuei orando em línguas e saiu aquele peso de cima de mim. Aí o meu telefone toca, um irmão me liga e disse assim para mim, eu queria tanto que você viesse aqui em casa, que o meu irmão, ele perdeu o filho dele, e ele está em frente a uma parede, se tremendo, e ele está olhando para a cama dele, está vendo o fogo, e o que morreu disse que vem buscar ele também. Aí você imagina numa situação dessa. Aí eu digo, então, aí eu entendi por que o Espírito Santo, eu gerei antes, eu orei antes, eu não sabia o que era, e quando eu cheguei na casa dele, ele estava virado para a parede, e eu falei, Senhor, a gente não chega pondo a mão, vai logo, que assunto, o ambiente primeiro, chegar lá pondo a mão, e eu comecei a orar mesmo, com entendimento e tudo, e naquele momento ali, quando eu orei, e o Espírito Santo falou comigo, o espírito de medo tomou de conta dele. Além de perder o filho, e um espírito aparece para ele, em figura de demônio, um demônio veio, e ainda fala para ele, eu vou vir buscar o outro seu filho. Aí você imagina, o pai enterra o filho e ainda vem buscar outro. Ele entrou em pânico, e começamos a orar e tudo, eu mandei embora aquele espírito de medo, e na hora lá, ele saiu de lá rindo, ele entendeu que aquilo era uma mentira de Satanás. Eu li Hebreus 9, 27, que é impossível um espírito de uma pessoa retornar, ele não volta. Morreu, meu amigo, é juízo na certa, baixou, sobe, tu desce. Então não tem para onde correr. Por que eu estou te falando isso? O Espírito Santo, você tem que estar na dispensação do Espírito Santo. E muitas vezes você está sentindo peso no espírito. Você sabe aquele crente que fala, nossa, eu estou sentindo um peso.
Vou dizer algo aqui para você. Para tudo e vai gerar. Enquanto aquele peso não sair do seu coração, não pare de orar. Eu só não perdi a Radassa com 4 anos de idade, porque eu tinha esse entendimento. O peso veio no meu espírito, comecei a gerar ela no espírito lá, e ela quase ia caindo do 3º andar. Não ia escapar, mas Deus deu o livramento. Então não fique procurando interpretação, pratica a oração em outras línguas. Pratica. E como eu falei no começo, a oração com entendimento. Você pode chamar a existência algo para vocês. Mas a palavra, vamos lá para a palavra que é melhor, né? Porque às vezes a gente fica falando da gente mesmo. E Deus chamou nós para pregar a palavra, irmão. Vamos para o 12 aqui. 1 Coríntios 12. Ele diz assim, primeiro capítulo, primeiro versículo, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando... Espera aí, deixa eu ver aqui, que fala de oração em outras línguas, que é o 28. Ele diz assim, assim, é o 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro mestre, em seguida os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Essa palavra diversas, irmãos, você vê que Paulo ele tanto fala no capítulo 12, como ele fala no 14 de 1 Coríntios. Essa palavra diversas línguas foi o que aconteceu lá em Atos 2, que fala sobre um dia de Pentecostes. Foi uma diversidade de línguas, por exemplo, os judeus, o vento veio, soprou, e vieram como língua de fogo na cabeça de cada um. Mas esteja pensando que aquele vento que veio, que soprou, não foi um vento fraco, foi um poder de Deus que desceu, que chega a um ponto de fogo na cabeça de cada um. Amém. Presta bem atenção ao que essa palavra fala. E o que aconteceu? Quando eles oraram em outras línguas, tinha várias pessoas de outras nações, entendiam na sua própria língua. Amém. É isso que Paulo está falando, diversidade de línguas. Eu posso orar em línguas aqui, o João Bosco, que fala inglês, mora no Ceará, ele entende na língua dele. Se entender, depois eu explico para ele. Você está entendendo? Pode ter também um chinês aqui, um japonês, ele não fala nada de português e pode levantar uma pessoa em outras línguas aqui e falar no idioma dele. E ele entender completamente. Você entendeu? Então é isso que Paulo está falando, de diversidade de línguas, que são línguas públicas. Isso pode acontecer publicamente aqui no meio de nós, pode acontecer. Só que isso dentro de uma ordem. Se um irmão levanta em outras línguas, pastor para, um intérprete diz, se não tem intérprete, para todo mundo. Então vamos continuar a palavra. Vocês estão entendendo, então? Está claro? Então vamos para Coríntios 14 aqui, para vocês entenderem aqui 1 Coríntios 14. Então Paulo está falando de línguas, que, na verdade, esse assunto, oração em outras línguas, é fácil de ministrar aqui para nós, porque nós temos o conhecimento. Nós temos uma base, nós praticamos. Mas é um assunto que nunca coloca em uma roda onde tem um crente, que vai dar confusão, por interpretação errada. Então, fique gerando no seu espírito, não tente convencer alguém, se ele não for batizado ali, tu pôr a mão, não for batizado no Espírito Santo na hora ali, nada acontece. Diz assim, é o 2, né? Jesus Nazaré. Olha o 4 aqui, 14, 4. E diz assim, quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Para bem que nessa palavra, a si mesmo se o quê? Edifica. Então, essa palavra edificar é quando você estiver orando em outras línguas, praticando a oração em outra língua, você está construindo algo dentro de você.
É como se fosse uma construção. Quanto mais você pratica, quanto mais você ora em outras línguas, mais você está construindo algo. Porque é uma oração do seu espírito diretamente com o Pai, que é Deus, que é seu Pai. Mas, como eu falei antes, não procura ficar interpretando. Senhor, o que tu está falando mesmo comigo? Irmão, só continua orando. Constrói, edifica. Como é que eu pratico a oração em outras línguas? Trabalhando, dirigindo, deitado. Eu não gosto de levantar, deitado. Fique deitado na sua cama e começa a gerar. O tempo todo gerando em outras línguas. E isso vai edificando o teu espírito. O que significa essa palavra? Quando você está construindo algo dentro de você, você sabe que nós vivemos nessa terra ainda, vem um dia mau, não vem? Todos nós sabemos. O dia da aprovação. Quando vem o dia da aprovação, o crente que pratica oração em outras línguas, o espírito dele está forte, você pode dizer uma coisa para você, aquilo não vai abalar ele. Não vai. Ele vai continuar firme, ele vai continuar forte ali, mesmo a circunstância querendo pegar ele, mas ele lá está firme. Porque ele está edificado por dentro, ele construiu algo que não é qualquer vento, não é qualquer coisa que venha, qualquer pressão que venha derruba ele. Mas quando você quer ver um crente que não está, é fácil identificar ele. Quando ele não está praticando a oração em outras línguas, quando o vento vem para ele, graças a Deus pela unção pastoral. Pastor, em nome de Jesus, eu estou passando por isso, mas o pastor vem lá e segura junto. Mas você já sabe que aquele irmão não está tendo a prática da oração em outras línguas. E a oração em outras línguas, sem falar que Deus pode revelar coisas bem grandes. Irmão Rei dele, os cultos dele sempre eram cultos cheios da palavra do Espírito Santo. Depois eu vou botar um vídeo no grupo lá da igreja, de um rapaz moreno, magro, não sei se vocês já viram esse vídeo, que ele começa, eu não sei que palavra em inglês é essa não, e começou um mover tão grande do Espírito, que você não tem noção. Aí o que está por trás daquele mover, de chegar na igreja, o mover aconteceu? Por quê? Porque isso é tudo construído antes, é tudo gerado antes. Eu não posso chegar aqui na igreja e querer gerar por 5 minutos um culto. Não vai acontecer. É isso que a gente tem que ter nos bastidores. É por trás que você gera. Tem um N e a Mireia, eles estão na frente dos jovens. Eles precisam tirar tempo em casa, ou vir mesmo para a igreja, gerar no Espírito, orando em outras línguas, construindo algo dentro deles, que quando ele for ministrar para jovens, os jovens sentem o poder. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Não somos nós, mas nós precisamos praticar a oração em outras línguas, que é a oração no Espírito. Construir. Eu quero uma igreja cheia, lotada. Deus, o Espírito Santo, cada culto, ele quer se mover nos dons. Se ele quiser botar uma criança para rolar, para bolar, se você quiser botar, meu irmão, olha, deixa o Espírito trabalhar, não atrapalhe. Uma mente carnal pensa várias coisas que pensa. Mas quando você gera um culto, gera em outras línguas, departamento infantil, tem a Val, ela começa a gerar crianças. Podemos chamar crianças com entendimento, crianças venhas. Mas que quando ela ministrar a palavra lá dentro para aquelas crianças, ela sentir o poder, a palavra saindo como espada e entrando no coração de cada um deles. O poder de Deus. E Ele quer cada culto que seja um melhor do que o outro.
Quinta-feira passada, o pastor, se ele me entregasse o microfone, eu falava para ele, não me entregue. Não, ele não era para me entregar. Se ele entregasse, a unção ia, puf. Graças a Deus que ele seguiu. Amém. Isso pode acontecer dentro da igreja. O Espírito Santo, ele pegar, a unção pegar junto e não cortar a unção. Cheio da palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra e construindo algo dentro de você, gerando no Espírito. Lebaxerecantrahas, roxobrocondosoderres, ricambraçu de cantrebalahasseres. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por ferramentas poderosas que tu nos deu, Senhor, para nós construir algo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Como Deus, Ele é bom, como Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso, Ele é bom. Vamos lá para Judas. Judas capítulo 1. Vocês já leram o livro de Judas, irmãos? Pensa num livro bom. Você já leu ele todo? Está falando assim, ó. Vós, porém, amados, edificai-vos. Está falando edificai-vos. É o 20. 1:20. Coloca aqui, ó. Vós, porém, amados, está falando de nós. Edificai-vos na santíssima fé que tendes orado no Espírito Santo. Orado no Espírito Santo o quê? Orando em outras línguas. E a palavra edificar vos está falando construir algo, vou parafrasear, construir algo dentro de você. Amém. Fortifica o teu espírito. Porque a alma, você sabe como é que é a alma da gente? A alma ela é cheia de coisa. Você tem coragem de deixar aquele filme da Netflix, com aquela pipoca, aquele guaraná. Você está lá, aquela cena está lá, e o Espírito diz, vai orar em língua, e tu, puf, desliga. E vai orar e gerar no Espírito. E muitas vezes o Espírito faz isso. Ele faz. Sabe qual é o nosso maior problema? Teimosos. Vamos deixar de ser teimoso. E começar a gerar, fica mais leve. Os cultos aqui na igreja, você não vai chegar, você não vai sentir sono. Tá? Um crente que gera algo dentro do seu espírito, em oração em outras línguas, não existe palavra ruim, eu não suporto essa palavra não dá, eu sinto sono. Tem algo errado que não é com o pregador, é com quem está dormindo. Isso prova que você não está gerando. Você não está gerando no Espírito. Porque a palavra de Deus, em si, por si, ela tem unção, irmão. Quando ela sai como espada. Amém. E você vai recebendo. Recebendo. O louvor é para nós ter mais, recebê-lo com mais intensidade. Com a voz da Michele, aquela voz grave, chega como trovão. Aí você imagina a Michele tirando tempos de oração em outras línguas, edificando o espírito dela, e quando ela pega esse microfone, você vê o poder saindo da voz dela com força, e você sente o baque. É isso, irmão. Palavra de Deus, irmão, oração em outras línguas é muito bom. Eu falei algo aqui que pode ser que você consiga. Se você consegue dirigir orando com entendimento, ore. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum, irmão. Quase que eu ia chapando a traseira de um carro um dia. Eu falando umas coisas lá com entendimento. Já oração em outras línguas, não. Vou orando, dirigindo. Eu sou uma pessoa que eu chego no meu trabalho sempre uma hora antes. Eu gosto de chegar bem adiantado, porque eu tenho uns livros para ler. É os livros que eu leio durante
o mês. Eu estou lendo 2 livros por mês, todo dia 1h20. Eu chego lá na porta do trabalho 7 horas, a agência abre 8h30, 10 minutos eu já tenho que ficar lá por perto, lá para observar se o chefe vem, para não ficar de olho. Eu tenho 1h20 todos os dias lendo um livro. Mas eu vou dizer algo aqui para vocês, como é bom você tirar um tempo. Qual o horário que eu oro em outras línguas? Como eu sou vigilante mesmo, estou em pé. Já falaram para o meu gerente, lá disseram assim, para o meu chefe, disseram assim, aquele vigilante, ele vive conversando sozinho. Aí eu vou me intimidar porque falaram que eu fico conversando sozinho? Não. Eu estou edificando o meu espírito. Gerando. Foi a melhor coisa que tiraram o horário de almoço do vigilante, andar na rela direto. Mas bom, aleluia. Trabalho de segunda a sexta, trabalho 9h48 todos os dias. A gente tem que tirar pelo menos um proveito de 2 horas em oração e outros livros nesse horário de trabalho. Não é toda hora que você tem coisa que você para para dar atenção. Só tem uma coisa, só tem uma função, uma profissão que você não consegue orar em outras línguas. Locutor, tá? Tem como? Aí não tem, irmão. Mas todas têm. Então, ninguém aqui é locutor aqui. Ou tem algum aqui? Tem não. Então, pronto. Então, ninguém aqui, nós somos indesculpáveis. Amém? Fique em pé. Você entendeu, irmão? A oração em outras línguas é um assunto muito bom. Eu, se fosse você, eu estudava mais um pouco sobre ela, sobre a oração em outras línguas, para você ter mais conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, e sem falar que Isaías 28:11, essa profecia já foi dada para a igreja. Tem algum versículo bíblico que Jesus Cristo orava em outras línguas? Não. Os religiosos falam assim, Jesus não orava em língua, por que eu vou orar? Não entra nessa não, irmão. Essa ferramenta é para nós, Ele deu para nós edificar, para nós orar, para nós ter uma ferramenta poderosa, oração em outras línguas. Isaías 28:11 diz assim, também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer pão por essa razão. Espera aí, mas é 28:11, eu estou lendo 28, não tem como não. 28:11. Diz assim, ó, e assim com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. A profecia já foi dada para a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. O discípulo, quando estava com Jesus, orava em outras línguas? Não. Mas a partir do momento que eles foram batizados por Jesus, pelo Espírito Santo, eu creio que Pedro, todos eles praticaram a oração em outras línguas. Porque Paulo, presta atenção, Paulo, dentro de um presídio, mandando carta para as igrejas, falando para as pessoas orar em outras línguas, dando uma ferramenta para a igreja. E o que eu acho melhor ainda é Paulo falar assim, mesmo ele preso, mandando os irmãos lá da igreja, alegrai-vos. E nós soltos aqui, por que não se alegra com a palavra, com uma ferramenta dessa aqui? Amém? Levanta suas mãos. Tem alguém sentindo dor no corpo agora? Se tiver, pode vir aqui na frente. Em nome de Jesus, eu creio que você vai sair hoje sem dor nenhuma aqui. Em nome de Jesus. Agora que você sabe louvar aquele sopra espírito, só se souber, não tem problema. Aleluia. Você está sentindo dor, amigão? Coluna. Dói, você está sentindo dor agora. Preste atenção. Jesus já levou dor e enfermidade naquela cruz. Em nome de Jesus, eu ordeno
dor, sai agora do corpo dela. Procura agora a dor. Vai procurar. Faça um movimento que você não fazia antes. Não estava conseguindo. Pode baixar se quiser, ver. Pode movimentar o corpo. Está sentindo alguma coisa? Nas pernas. Tá, então a coluna não está mais doendo. Faz assim com as pernas. Faz isso. Em nome de Jesus, dor, sai agora das pernas. Em nome de Jesus. Vai agora. Vê se está sentindo alguma coisa. Pode falar, irmão. Não? Amém? Então não está sentindo dor na coluna e nem nas pernas. Então você vai dormir a noite inteira e declara isso na sua palavra. Na palavra, que Deus, Ele é bom. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém? Você está sentindo aonde, irmão moço? Na coluna e no quadril. Presta bem atenção. Jesus já levou dor e enfermidade naquela cruz. O seu corpo é o templo do Espírito, não é? Então é ilegal dores. Eu com você aqui, crendo junto, para essa dor ir embora. E a igreja também crê. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, dor, sai do corpo dele agora. No poder, em nome de Jesus. Mexe o corpo agora, aquele movimento que você não podia fazer. Vai. Amém? Está sentindo alguma coisa? Amém. Tem mais alguém que está sentindo dor? Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nosso Espírito move nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, com teu poder, com a unção do Espírito, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a unção de cura ainda está aqui nesse momento agora. Em nome de Jesus, se alguém estiver sentindo alguma dor, você pode vir aqui na frente. A unção está disponível para você. Em nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Ei! Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Porque o Senhor